Olá, gente amiga, olá, gente querida, olá, povo de Deus. Olha eu aqui de volta na página do Facebook para mais um momento de reflexão. Meus queridos irmãos, nós estávamos gravando, transmitindo ao vivo esta reflexão e tive um probleminha aqui no celular na hora de salvar na minha página. E eu não quero perder esta reflexão, quero deixar, como sempre faço, o registro aqui da minha rede social, amém? E vou voltar, a fazer a mesma reflexão, amém? Nós estávamos tratando sobre um assunto de suma importância, que é a procrastinação, e infelizmente, no momento que eu estava salvando o vídeo, não consegui, perdi toda a transmissão. Mas vamos, irmãos, pacientemente fazer este trabalho para a glória do nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a você que está aí do outro lado, a você que sempre esteve conosco, sempre curtindo, sempre compartilhando, a você que sempre tem orado por nós. Nesta oportunidade, quero abraçar a todas as mães do nosso Brasil, todas as mães do globo terra, que Deus abençoe, em especial a minha mãe, mãezona, a Lúcia, que Deus abençoe. A melhor mãe do mundo é a minha mãe, deve ser a sua mãe, a nossa mãe, A minha esposa Grace Kelly, que também tem sido uma mãe especial, e o meu filhão Gabrielzinho, quem o diga, Todas as mães, minha sogra, que Deus abençoe, abençoe todo o povo de Deus. Meus queridos irmãos, quero parabenizar meu querido irmão presbítero Valmir Maurício, que Deus te abençoe, que o Senhor te bendiga, servo de Deus, e te ajude em toda a tua caminhada. Minha esposa Grace Kelly, que completou idade nova ontem, que Deus também possa estar abençoando, conservando com saúde e em paz. Então, meus queridos irmãos, nosso tema de hoje é sobre a procrastinação. Ora, o que é uma procrastinação? Parece ser um assunto tão novo, irmãos? Algo tão diferente. Mas ao longo desta transmissão você ficará ciente, E entenderá bem de perto o sentido desta procrastinação. Mas antes de tudo, vamos ao texto da palavra de Deus no livro dos Provérbios. Provérbios, no seu capítulo de número 13, nós vamos ler a palavra de Deus, capítulo 13 do livro de Provérbios, o versículo 12, que diz, 13 e 12, que nos diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Deixa eu ler novamente, irmãos, na Bíblia atualizada. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Amém? Quero abraçar meu querido amigo Gesimiel. Estávamos na outra transmissão, ele esteve comigo, Que Deus te abençoe, meu querido. Nossas orações pelo meu querido irmão Delso, que está ali na Paraíba, submetido a alguns exames. Que Deus possa estar abençoando meu amigão Delso, que é uma pessoa espetacular, uma pessoa competente, um autêntico servo de Deus, sempre constante na obra do Senhor. Que Deus abençoe meu amigão Delso, abençoe meu amigão Dedinha, toda a sua família, meus queridos irmãos nazarenos, que o Senhor vos abençoe nesta tarde. Meus queridos, se alguém chegasse para você e te dissesse: você é um procrastinador, qual seria a sua reação? Meu amigo Wellington Silva, estamos de volta, meu querido. E mais uma vez reforço a saudação ao teu pai, tua mãe, tua irmã, toda a família aí no loteamento Santa Fé. Amém? Aí no Santa Fé eu abraço também meu querido presbítero Ademar do Carmo, sua esposa,
ao Josimar, irmã Iramaí, ao presbítero Cláudio, Cosme Sacramento, a todo esse povo de Deus, toda essa gente boa aí, no loteamento Santa Fé. Mas alguém me chamar de procrastinador, o que seria um procrastinador? Então, meus queridos irmãos, vamos lá, adentrando aqui a palavra de Deus, e você logo, logo saberá o sentido dessa palavra procrastinação. Um abraço ao meu querido irmão Wilton Gomes, servo de Deus, apresentador do programa Semeando Vida na Alternativa FM, ladeado ali pelo diácono Girlan, e também meu amigão Moisés Farias. Que Deus abençoe meu querido irmão Leal, na cidade do Carpina, bem como o servo de Deus, irmão Manassés, lá em Limoeiro, não é verdade? Irmão Erivan e tantos outros servos de Deus, presbítero Flávio, o presbítero Gênerson, todos que fazem parte do grupo Semeando Vida. Que Deus abençoe os servos de Deus grandemente. Meus queridos irmãos, eu falava que a procrastinação é um diferimento ou um adiamento de uma ação. Procrastinação é um diferimento ou um adiamento de uma ação. Logo, procrastinador é um indivíduo que evita tarefas, ou seja, como dizia sempre meu avô, como todo bom brasileiro dá aquele jeitinho de empurrar com a barriga. Procrastinador é aquele que sempre está deixando para amanhã o que poderia fazer agora, que ele poderia fazer hoje. Este é o sentido mais transparente e precisa da palavra procrastinador. Este assunto sobre a procrastinação, eu só tratei dele uma vez e liberei ele no blog do meu ilustre diácono Girlan. Este assunto está lá no blog lá do diácono Girlan sobre a procrastinação. E hoje estou aqui trazendo para minha rede social este assunto, meu querido, porque tem tudo a ver conosco. E quando lemos sobre o assunto, entendemos automaticamente quanto nós estamos correndo risco, contaminados por este mal da procrastinação. Eu dizia que o procrastinador é aquele indivíduo que está sempre evitando as tarefas, é aquele que sempre está empurrando com a barriga, é aquele que está sempre adiando, é aquele que está sempre deixando para depois, deixando para amanhã. Amanhã eu faço, depois eu faço. E isto é uma procrastinação, é quando você indefere, não é? Difere, quando você intervém, quando você adia, não é? Alguma tarefa, alguma ação. Então, meus queridos irmãos, o procrastinador está sempre deixando para amanhã, para depois, o que se pode fazer hoje. E à luz da Bíblia nós vamos ver muitos outros textos, muitos exemplos, algumas referências que mostram o que manifestará, não é, aos nossos corações o mal que cometemos todos os santos dias, quando evitamos fazer o que poderia ser feito hoje. Irmão Davidson, que Deus te abençoe, o servo de Deus, o irmão Davidson. Amém. Forte abraço ao servo de Deus aí em Nazaré da Mata. Então, meus queridos irmãos, este é um assunto muito sério. Glória a Deus. Eu estava dizendo, só baixar aqui mais um pouquinho. Eu estava dizendo, irmãos, que se o diabo tivesse um livro sagrado, eu acredito que em alguma
página desse livro estaria lá registrado a frase: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Repito, não deixe para fazer amanhã o que você poderia fazer depois de amanhã. Os irmãos percebem, irmãos, que isto é um mal de ordem diabólica. Os irmãos podem calcular, irmãos, contabilizar o prejuízo que temos por todas as ações, por todas as tarefas que nós estamos evitando ou que estamos adiando, deixando para depois, e este depois nunca chega, e esta tarefa nunca é executada. Os irmãos imaginam o prejuízo que isso pode acarretar a nossa vida como seres humanos e muito mais até na vida espiritual? Então nós precisamos estar atentos quanto a este tema, procrastinação. Porque este mal está em nós, irmãos. E precisamos eliminar isto de uma vez por toda. E não existe recurso melhor do que, meus queridos irmãos, dando um pontapé inicial para as ações na direção da vontade de Deus enquanto é dia. Jesus disse: a noite pode chegar, e assim sendo, nada podemos fazer, não podemos trabalhar. E isto é fato, até porque que garantia nós temos, irmãos, sobre o dia de amanhã? Qual é a garantia que nós temos daqui a 10, 30 minutos, horas, dias, meses, anos? Nós não temos o direito de prever o futuro. E em razão disto é que nós devemos fazer tudo, irmãos, enquanto estamos em vida, hoje e agora. E nunca evitar abandonar as nossas responsabilidades, deixando sempre para depois, deixando sempre para amanhã, e seguindo com essa moinha de que amanhã eu faço, depois farei. E esta é a tendência do ser humano, irmãos, empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga é um perigo, irmãos. E muito mais quando se empurra decisões, ações consideradas importantes a serem tomadas. E precisamos estar atentos quanto a estas coisas, irmãos. Aleluia. Me torno a dizer, na vida espiritual, estas coisas é muito prejudicial. É muito prejudicial, meus queridos irmãos. Por isso que nós devemos refletir. Por esta razão, por estes motivos, nós devemos nos disciplinar para mudar, irmãos. Nos esforçar para tentar mudar este quadro, para mudar isto em nós mesmos. O que eu posso considerar aqui de uma estranha atração pelo deixar para depois. E isto é uma doença que tem contaminado a muitos, principalmente os cristãos também. Onde por estes motivos negligenciamos a obra de Deus, o trabalho de Deus. É verdade, irmãos. Estamos sempre procrastinando, estamos sempre deixando para depois o que deveria ser feito hoje. De ir à igreja, de ir à escola bíblica dominical, de ir ao culto de doutrina.
Isto é uma procrastinação. Por exemplo, quando nós lemos capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, a palavra de Deus nos diz o seguinte, 16:15, então disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Em outra versão diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos diante de uma ordem, é imperativa. Quanto tempo Deus falou ao teu coração, ide? Há quanto tempo Deus aguarda de mim, aguarda de você esta boa ação de evangelizar? Eu pergunto, você tem atendido isto, irmãos? Você tem feito, você tem se esforçado, você tem procurado fazer, você tem procurado ser um cumpridor das suas tarefas, ou você tem procurado procrastinar, adiar, deixar para depois aquilo que poderia fazer hoje? Olha quantos procrastinadores existem, irmãos, na face da terra. E isto tudo é ruim, meus irmãos, porque agregamos sobre nós toda uma negatividade, que isto refletirá justamente naquele dia que estivermos diante de Deus. Por isso é interessante termos a consciência tranquila ao deitar-se, porque tudo aquilo que nos veio à mão para fazer hoje, fizemos com alegria. E devemos tratar disso com muita veemência, com muito pudor, com muito temor a Deus. Amém, meus queridos irmãos? Então, a procrastinação, que é este ato de adiar uma ação ou uma decisão, torna-se um mal. Meus irmãos, torna-se um mal que deve ser combatido. E a igreja do Senhor Jesus precisa erguer a cabeça, porque estas ações evitadas, ou esta procrastinação, pode atrair sobre nós consequências físicas e espirituais também. E temos que ter cuidado, irmãos. E temos que ter cuidado. A procrastinação pode roubar o nosso direito de alcançar a bênção de Deus. A procrastinação pode tirar-nos o direito de recebermos o louvor da parte de Deus. E nós temos procrastinado e por cima se justificado por não fazer, por não realizar. Eu lembro, meus queridos irmãos, quando lemos no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 1, depois da morte de João Batista, Jesus entrou com os discípulos em um barco e foi até o outro lado do mar, que era o de Genezaré, no deserto, a cidade de Betsaida, para estarem a sós com os discípulos, para repousar com os discípulos ali. Mas nas cercanias, a multidão, quando observou Jesus saindo para o outro lado do mar, eles revolucionaram ali na praia. Foi um rebuliço muito grande, que se juntaram uma grande multidão que o seguiram de pé ou a pé, porque eles tinham o desejo de estar onde Jesus estava. E eu imagino o esforço que esta multidão fez para não perder o direito de estar na presença de Deus, haja vista que, estando na presença de Deus, eles sempre eram abençoados, beneficiados por cura, milagres e tantas outras coisas, irmãos. Eles levaram paralíticos, endemoniados, enfermos de
todo grau, mas levaram para a presença de Jesus. A história fala também daquele jovem que estava no momento que ele recebe a informação, era o momento da refeição, sua mãe estava pondo o alimento à mesa, mas ele decidiu seguir a Jesus. Colocou a sua refeição dentro de uma sacola, 5 pães e 2 peixinhos, mas foi. E ele fez uma boa ação e não procrastinou. E não deixou para uma outra oportunidade. Por isso eu digo para você que enquanto nós estamos com vida e enquanto Deus nos dá o direito, irmãos, de vivermos este nosso momento, que na reflexão anterior falei que o nosso tempo é aquilo que chamamos de cronos, que é este tempo, né? Que é este intervalo de tempo que Deus permite sobrevivermos. Neste cronos devemos vivê-lo bem, devemos nos esforçar para viver bem, independente da circunstância que o tempo traga para o nosso viver. Devemos nos esforçar e as nossas boas ações, elas precisam ser realizadas hoje, sem evitarmos e deixarmos para depois. Amém? Existem coisas que podemos deixar para depois, não é, irmãos? Mas existem coisas que são emergenciais. Existem coisas que elas devem, com muita emergência, quanto mais rápido possível, serem feitas, serem executadas. Glória a Deus. Quando eu olho para a minha lista de atividades e percebo, meus queridos irmãos, que existem mais coisas a ser feitas do que aquelas que já foram cumpridas, eu preciso acender a luz vermelha urgentemente. Quando você olha para a sua lista de atividade, o que é que você tem percebido? Existe mais coisas a ser feitas do que as que já foram feitas? As que foram feitas são menos do que as que existem para fazer? Então faça, meu querido. Então faz com muita pressa. Procura fazer com muita responsabilidade. Enquanto Deus te dá o tempo. Enquanto Deus te permite fazer. Glória a Deus. É hora de acender a luz. É hora de nos policiarmos. É hora de sairmos da inércia. É hora de sair do acomodismo e mover uma ação no cumprimento das nossas tarefas, da nossa responsabilidade e lutar para eliminar este mal do deixar para depois. Então, meus queridos irmãos, o grande mal, percebam isso, o grande mal da nossa época é a falta de amor ao próximo. É a falta de amor ao próximo. E não é por acaso, meus queridos irmãos, que este aqui torna-se o primeiro tema, o primeiro assunto em que nós estamos procrastinando. E procrastinamos fortemente no que diz respeito ao exercício do amor para com o nosso próximo. Você sabia que existe uma multidão aí fora, meus queridos irmãos, uma multidão ao nosso redor, seja na igreja ou fora da igreja, existe uma multidão. Pessoas que estão solitárias, deprimidas, pessoas infelizes, pessoas tristes. Pessoas à espera de alguém para receber um alento, um abraço, um apoio, uma palavra amiga, um ombro amigo. Essas pessoas estão aí fora, meus queridos irmãos.
à espera da sua presença. E o que é que temos feito, irmãos? Eu fico imaginando, já pensou eu nesta condição, irmãos? E quando pedisse a presença de alguém, e alguém dissesse, depois eu vou, uma outra hora eu visito, uma outra hora eu ajudo, uma outra hora eu vou lá conversar com ele, uma outra hora eu vou lá ajudar ele, e esta hora nunca chegar, e este momento nunca acontecer. Isto é o reflexo da procrastinação de pessoas que tentam evitar uma ação, evitar um dever, deixando sempre para depois o que se pode fazer hoje. Então, meus queridos, aí está este campo vasto de multidões que esperam por nós. E o que temos feito, meus queridos? Nós somos filhos de uma era, nós somos filhos de uma geração que estamos preocupados exclusivamente com nós mesmos. Quando vamos se preocupar com o próximo, muitas das vezes, em muitos dos casos, este próximo é a minha esposa, é o meu filho, é a minha mãe, é meu pai, meus irmãos, e muitas das vezes nem sempre é meus irmãos, nem sempre é meus pais. Nós sempre estamos preocupados conosco mesmo. E cada um que tome conta da sua vida. E cada um que se preocupe em fazer a sua parte. Nós, como servos de Deus, não podemos, irmãos, aderir a este conceito porque ele é maligno, porque ele é diabólico. Mas devemos mover uma ação. Perdoar a quem nos tem nos ofendido. Você já imaginou, irmãos, a sensação que é? A liberdade que traz, a sensação prazerosa de liberarmos um perdão, de abraçarmos a quem ofendemos e a quem nos ofendeu. E ainda mesmo que a pessoa ofendida não te aceite com o perdão, mas o fato de você ter se esforçado e ido em busca dessas pessoas para fazer o bem, isto diante de Deus já é bastante significativo. Paulo aos Romanos capítulo 12 escreveu: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal praticando o bem. E este é um tipo de ação que nós não podemos deixar para depois, porque o dia de amanhã não nos pertence, meus queridos irmãos. Ora, a palavra de Deus nos diz, no capítulo de número 12, versículo 30 e 31 do Evangelho de São Marcos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. E este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia! E sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A irmã Nalva, que Deus abençoe. Sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E já não vos chamareis de servo, porque ao servo não é dar a entender os segredos do meu Pai, mas ao amigo eu posso considerar e compartilhar o segredo do meu Pai. Jesus disse:
Então observe, irmãos, o laço de intimidade que se constrói quando começamos a mover uma ação em amar o nosso próximo. E que este próximo não seja especificamente a família, um parente de primeiro grau, os melhores vizinhos, aquele que você escolhe a dedo. Mas este próximo é qualquer pessoa que esteja em tua volta, em qualquer lugar em que você estiver. Aleluia. Jesus disse: se você consegue me obedecer no quesito de amar o seu próximo, você sairá da condição de servo para a condição de amigo. E nosso relacionamento será mais íntimo, será mais produtivo. Aleluia. Amém, meus queridos irmãos. Ninguém perde quando ama. Ninguém fica no prejuízo quando pratica o bem. Aleluia. Mas todos os benefícios que nós fizemos sem olhar a quem, todos os bens que fazemos ao próximo sem pedir nada em troca, nós estamos fazendo um grande investimento para o nosso hoje e muito mais até para a nossa eternidade para com Deus. Aleluia. É verdade, meus irmãos. É verdade. Aleluia. Quando nós olhamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo de número... Deixa eu ver se eu consigo aqui. (25 e 35). O 34, 25 e 34 de Mateus diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi, Senhor, que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e os vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Olha a resposta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Percebe, irmãos? Por isso eu digo, ninguém perde quando pratica o bem. Ninguém perde quando exercita uma ação voluntária na direção da vontade de Deus. Tudo isso que façamos é um investimento que estamos agregando naquele grande dia. É o maior investimento que nós fazemos diante de Deus. É a sua vontade. Procrastinador é aquele que adia, que está sempre adiando, que está sempre deixando para depois. É aquele que evita executar uma ação ou um dever. A você que está afastado dos caminhos do Senhor, procrastinando a oportunidade de regressar. A você que ainda não aceitou a Jesus e quando perguntado sobre a necessidade da salvação, você na ponta da língua constrói a resposta e diz: em uma outra oportunidade pensarei sobre isto. Eu sou muito jovem, tenho toda a vida pela frente. Quem sabe, depois dos meus 30 anos, quando eu estiver velhinho,
quando eu estiver aposentado, então pensarei sobre a importância de servir a Deus. Isto é uma procrastinação, é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, e como uma ferramenta de dissuasão na mão do diabo, isto pode nos roubar o direito de sermos alcançados pela bênção de Deus agora. Perdão, irmãos. Sermos ou perdermos o direito da bênção de Deus agora. Procrastinamos ir para a igreja, e quantas das vezes perdemos a bênção de Deus todas as vezes que evitamos estar na igreja. Você já imaginou aquele dia que você não foi para a igreja? Talvez seria aquela a oportunidade das oportunidades, mas você não foi. Mas você não esteve lá. Você está procrastinando uma vigília, procrastinando uma escola bíblica, procrastinando a evangelização, procrastinando um perdão, procrastinando o amor. Olha, irmãos, no mundo espiritual isto é perigoso. Isso é bastante perigoso. E aí eu pergunto, irmão, nós estamos cumprindo com a nossa responsabilidade? Nós estamos sendo cumpridor dos nossos deveres como igreja do Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia. Nós procrastinamos não só ações de evangelismo, mas também estamos procrastinando um projeto de edificação do nosso próximo. Os irmãos entendessem o que significa um aperto de mão, uma saudação, um abraço, liberar sorriso para alguém, dar atenção a alguém, visitar alguém, muito mais nos seus momentos difíceis. Tudo isso são boas ações que estamos sempre deixando para depois, que estamos esquecendo, que não faz parte de nossas prioridades para agora, para hoje. Nós estamos perdendo muito tempo com coisas sem sucesso algum, irmãos. Estamos fechando os olhos para as coisas mais preciosas nesta vida, mais consideráveis nessa vida. Glória a Jesus. A você que talvez disse, hoje eu não vou para a igreja, vá hoje, meu filho. Glória a Jesus. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Aleluia. Mas faça. E eu quero dizer que o próximo precisa de você hoje e não depois de amanhã. Este teu próximo pode estar numa provação agora, e você está ciente que teu irmão está passando por essa prova, mas você está sempre deixando para depois esta visita. O teu próximo pode estar te esperando hoje no leito do hospital, e se ele morrer daqui a 1 hora, mas você não foi visitar, mas você não foi orar por ele, mas você não foi ser solidário, mas você não foi compartilhar com ele, chorar com ele. O teu próximo pode estar no presídio, o teu próximo pode estar em casa agora deprimido. Nosso próximo espera por nós agora. E esta ação tem pressa em ser realizada, irmãos. Não podemos empurrar com a barriga. Não podemos deixar para depois. Porque o amanhã não nos pertence. Mas enquanto respiramos este ar, hoje, irmão Heleno Cândido, Deus te abençoe. O Senhor diz,
fazei. Tudo que te vier às mãos para fazer, faça. Sabe, Salomão disse no capítulo 11 de Eclesiastes: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o dia pela qual não tenhas o contentamento. Lembra do teu Criador antes que a velhice bata a porta e quando o momento chega em que tuas forças não te mais correspondem, onde a saúde não é mais aquela de antes. Mas enquanto você tem tudo isto à sua disposição, você tem saúde, você tem força, você tem toda a condição, meu querido, investe isto no reino de Deus, investe isso em boas ações, porque assim sendo, Deus com certeza te abençoará grandemente. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Estamos procrastinando o pecado também, não é verdade, irmãos? Às vezes sabemos que nós estamos errados, mas vamos procrastinar, não é? Todas as vezes que o Espírito Santo nos incomoda e que a nossa consciência diz que nós estamos errados e a gente não move nenhuma ação para reverter estas condições. Mas estamos sempre querendo dizer para Deus: Senhor, me deixa pecar só mais um pouquinho. Me deixa pecar só por hoje. Amanhã eu te peço perdão. Amanhã eu me arrependo. Não é verdade, irmãos? Procrastinamos o pecado também. Estamos sempre deixando para depois o momento da reconciliação. Mas que Deus possa estar nos abençoando nesta tarde, neste final de tarde de sexta-feira. Estes são alguns exemplos, irmãos, alguns exemplos de áreas comuns da procrastinação. E é possível que você se viu inserido neste contexto também. Nós temos o hábito de procrastinar. Amém? O que é que você tem adiado na sua vida, no seu dia a dia, meu irmão, meu amigo, você que está me acompanhando agora? O que é que você tem adiado na sua vida que tem te trazido prejuízos espirituais? Prejuízos na sua caminhada com Cristo? Às vezes uma procrastinação que pode destruir vidas. Uma procrastinação que pode trazer o incômodo para alguém. A nossa procrastinação sempre está atingindo alguém inocente em nossa volta. Assim como o profeta Jonas procrastinou quando recebeu a ordem de pregar em Nínive e não foi, e evitou, e adiou, e deixou para depois, e alguém pagou o preço em decorrência de sua procrastinação. Mas que Deus possa nos ajudar a eliminarmos este mal do deixar para depois. Não podemos deixar para depois aquilo que podemos fazer agora. Que o Senhor nos desperte. Amém, irmãos? Se tem que fazer, faça hoje. Pregue hoje. Evangelize hoje. Ore hoje. Consagre sua vida hoje. Leia a palavra de Deus hoje. Peça o perdão hoje. Perdoe hoje, abrace hoje, visite alguém hoje, faça aquilo que está às suas mãos para serem feitos e não deixe para depois, meu querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta tarde. Muito obrigado pelo carinho da sua participação, a você que esteve comigo até agora, a você que vai estar acompanhando esta reflexão. Muito obrigado mesmo, de coração. Amém? Vocês têm sido a razão, o combustível pela qual tem me alimentado sempre aos finais de semana. Deixar aqui esta reflexão, que você possa compartilhar este vídeo. Eu vou estar disponibilizando também lá no canal do YouTube, Momento de Reflexão pb.fabio, tudo maiúsculo. Você vai lá no YouTube, inscreva-se e também estarei disponibilizando esta reflexão. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta em uma outra oportunidade.
Um forte abraço a todos e lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e parabéns a todas as mães do nosso Brasil. Tchau, tchau.